lá, gente. Retomando, então, nossa aula, nós encerramos falando das possibilidades da absolvição sumária no procedimento do Tribunal do Júri. Já fizemos referência ao artigo 415, que é o que prevê os casos de absolvição sumária. Vamos falar apenas de algumas, vamos dar sequência aqui, falando apenas de algumas características que são indicadas como sendo da natureza dessa decisão. Olha lá. Primeira das características. Na absolvição sumária, nós temos, todas se tratam de decisão, todos os 4 modelos se tratam de decisões. Na absolvição sumária, nós temos a circunstância de que se trata de uma sentença. Se trata de uma sentença. A absolvição sumária, ela não só põe fim ao processo, como ela gera coisa julgada material. Na absolvição sumária, o fato foi objeto do processo, ele não vai poder ser questionado novamente. Vocês lembram que nós falamos de impronúncia? Na impronúncia, nós temos o encerramento de um processo, porém, como eu disse para vocês, ela é uma decisão terminativa mista, decisão interlocutória mista terminativa, porque ela a um só tempo encerra uma fase, a impronúncia. Encerra uma fase, ela encerra uma fase e também encerra o processo, por isso que ela é terminativa, a de impronúncia. Aqui na absolvição sumária, não, trata-se de uma sentença. Trata-se de uma sentença. Por quê? Porque aqui nós temos a efetiva absolvição do réu e ela gera coisa julgada material. Esse fato não vai poder ser objeto, após transcorrido o prazo de recurso, não vai poder ser objeto nem deste, nem de outro, nenhum outro processo. Tranquilo? Para que o juiz absolva sumariamente, nós temos que estar diante de provas contundentes, provas incontestáveis, daí que se fala da excepcionalidade da absolvição sumária nos processos dos crimes dolosos contra a vida. Desta absolvição sumária aqui. Por que é excepcional? Porque o juiz não é o juiz o competente para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não é o juiz de direito o competente. O competente para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E quando eu digo julgamento, eu falo tanto de condenação quanto de absolvição. O competente é o tribunal do júri. Então, para que o juiz realize a absolvição, e a absolvição sumária é uma absolvição, disse que é sumária porque nós tivemos aí a interrupção do trâmite processual, né? O natural seria ele ir até o plenário. Por isso que se diz que é sumária. É sumária, mas é uma absolvição. Em razão de nós aí ferirmos a competência do júri, para que o juiz possa exercer essa absolvição sumária, a prova tem que ser cabal, incontestável. Daí porque a absolvição é excepcional. No que diz respeito aos crimes conexos, como nós dissemos, aqui se aplica a mesma situação da impronúncia. Aplica a mesma situação da impronúncia. Vocês lembram que lá na impronúncia, com relação aos crimes conexos, ao impronunciar, o juiz encaminha para aquele juiz que é competente para os crimes conexos. Aqui, da mesma forma,
O juiz, se ele entender que é caso de absolvição sumária pelo crime doloso contra a vida, se ele entender que há ainda, que persiste com relação aos outros crimes, não há extinção de punibilidade por qualquer natureza, ou não há motivo para absolvição sumária por qualquer natureza, a fundamentação da absolvição sumária do crime doloso contra a vida não se aplica ao crime conexo. Neste caso, qual tem que ser a postura do juiz? A postura do juiz tem que ser: eu absolvo sumariamente com relação ao crime doloso contra a vida, com relação aos crimes conexos para os quais não cabe a absolvição sumária, eu estou encaminhando o processo para o juiz competente. Se estivermos falando de uma comarca pequena, onde ao mesmo tempo só tem uma vara única, aí o juiz vai absolver sumariamente no que tange ao crime doloso contra a vida e analisar o crime conexo para ver se é caso de condenação ou absolvição. E aí, quando eu falo absolvição, não estou falando só de absolvição sumária, estou falando, por exemplo, se entender que inexiste o fato, ou isenção de ilicitude ou culpabilidade. Pode perguntar? Ô, professor, é só impressão minha ou essa absolvição ela se assemelha um pouco com a impronúncia? Ela se assemelha com a impronúncia, só que qual é a diferença? Na impronúncia, nós temos só coisa julgada formal. Na impronúncia, se posteriormente surgir elementos de prova que atribuam a responsabilidade ao réu, o processo pode ser, o processo não é reaberto, né? Como alguém falou aí, nós poderemos utilizar aquele processo já encerrado, que foi encerrado com uma sentença de impronúncia, nós podemos utilizar ele como prova emprestada para instruir uma nova ação penal. Mas na sentença de impronúncia, só gera coisa julgada formal. Nós podemos ter a propositura de uma nova ação. Aqui não. Quando se dá a absolvição sumária, tanto é que se você olhar lá nos motivos do 415, em nenhum deles eles dá espaço para dúvida. Em todos eles, o que nós temos são certezas. São certezas, e essas certezas geram coisa julgada material, e uma vez absolvido o réu, sob esse fundamento, não tem que se falar em novo questionamento, não. Olha lá, quando estiver provada a inexistência do fato, provado que o autor não é autor ou partícipe, provado o fato não constitui crime, ou demonstrado isenção de pena ou culpabilidade, exclusão de culpabilidade. Nós temos certezas aqui. E como na absolvição sumária nós temos certezas, nós temos a coisa julgada material. Não vai poder ser objeto, essa questão aqui, esse fato não pode ser objeto de novo processo. Na impronúncia existe essa possibilidade. Compreende? Todas duas, no primeiro momento, levam à não responsabilização. Só que na absolvição sumária, encerrou-se o assunto. Mesmo que depois, por qualquer motivo, surjam provas de que a pessoa seja culpada, acabou. Fez coisa julgada material. Aqui, na impronúncia, não. Tranquilo? Essa é a principal diferença. É muito mais vantajoso ser absolvido sumariamente do que ser impronunciado. Mas elas se assemelham. E o trato com relação aos crimes conexos é a mesma coisa. Tranquilo? Bom, gente, vamos aqui para a nossa... a respeito dos crimes conexos em absolvição sumária. Aqui é a mesma coisa, Leonardo, aqui é a mesma coisa. O que acontece? O juiz chegou na hora. Vamos supor lá que o juiz está diante de um caso em que houve um estupro e um homicídio. Houve um estupro e um homicídio, ou tráfico e homicídio.
Aí, o que acontece? Ah, tá bom, vamos falar em tráfico, vamos falar em estupro e homicídio. Suponhamos que o juiz esteja diante de um caso em que ele, ao final, na hora do encerramento desse sumário da culpa, ele entende que efetivamente não há prova, vamos lá no 415, se estiver efetivamente provado que a pessoa não foi autor do fato. Está efetivamente provado que, com relação ao homicídio, ela nem foi autor, nem foi partícipe. Aquilo foi um crime, o cometimento se deu por outra pessoa. Está claro que quem cometeu o crime não foi ela. Porém, está claro que quem não cometeu foi ela, mas também está claro que essa pessoa, que quem realizou o estupro, foi ele. Está claro, está provado que não foi ele quem cometeu o homicídio. Então, o juiz absolve sumariamente. Porém, também está claro que quem cometeu o estupro foi essa mesma pessoa, foi a pessoa. Foi o autor, foi o acusado. Inicialmente, ele estava acusado de estupro e homicídio. Na hora de sentenciar, o juiz entendeu, tem prova evidente aqui de que não foi ele quem matou, mas tem prova de quem foi ele que estuprou. Eu vou absolvê-lo sumariamente com relação ao homicídio, porém, com relação ao estupro, se eu for o juiz competente, desde já eu o sentencio. Se eu não for o juiz competente, eu não posso encaminhar para o júri, porque com relação ao doloso contra a vida, eu absolvi sumariamente. Com relação ao estupro, se eu for o juiz competente, desde já eu sentencio, com marca de uma vara só. Se tiverem outras varas e a vara perante a qual eu sou titular ela é exclusiva de crime doloso contra a vida, o que eu vou fazer? Vou encaminhar para distribuição para qualquer um dos outros colegas julgarem o estupro, porque com relação ao homicídio eu absolvi sumariamente. Tranquilo? É a mesma postura com relação à impronúncia. Vamos lá. Gente, agora nós vamos entrar aqui numa segunda parte, e essa segunda parte ela é mais light, porque os dispositivos são bastante claros. É necessário nós falarmos deles, porque eles regulamentam o júri, mas os dispositivos são bastante claros. Então, vai ser praticamente uma leitura conjunta aqui. Acho que é até melhor, porque depois dessa sequência de decisão, é um tema mais complicado. Esse agora é um tema facinho. Olha lá. Eu separei alguns artigos aqui que dizem respeito à escolha e composição do tribunal do júri e do conselho de sentença, que são coisas diferentes. Nós temos aí alistamento de jurado, tribunal de júri e conselho de sentença. São coisas diferentes. Vamos lá. Artigo 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do tribunal do júri de 800 a 1.500 jurados. O número da lista é grande, vejam vocês. Nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas com mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas com menor população. Nós aqui em Montes Claros, nós somos mais de 100 mil habitantes, porém menos de 1 milhão. Então, o alistamento anual de jurados aqui em Montes Claros, ele é feito aí entre 300 e 700 jurados, não é isso? Artigo 420, parágrafo 1º. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes
depositar as cédulas em urna especial com cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426. Se nós tivermos aí, a regra é essa do 425, né? A necessidade de quantos jurados serem alistados, mas quando o parágrafo 1º fala em necessidade, em algumas comarcas pode haver uma necessidade maior no número de jurados, mas se nós tivermos, em especial, em comarcas onde o índice de homicídio é muito grande, né? Porque aqui em Montes Claros nós tivemos uma queda considerável, mas na época que eu trabalhava no júri, a gente até brincava que nós tínhamos uma categoria diferente de homicídio, que era o tráfico-cídio. Estava diretamente ligado ao tráfico de drogas, a gente chegou a ter até 120 homicídios aqui em um ano. Para Montes Claros, isso é muita coisa. E eu estou falando de... Só que eu estou na polícia tem 13 anos, estou falando de 15, 17 anos atrás. Muita coisa. O juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe, de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam condições para exercer a função de jurado. Olha só, a pessoa pode se voluntariar a esse alistamento, mas também para facilitar a identificação, para facilitar o acesso a nomes, conforme constei do parágrafo 2º, o juiz-presidente, qual juiz-presidente? Juiz-presidente do Tribunal do Júri, titular do Tribunal, da Vara do Tribunal do Júri. Ele pode solicitar às associações e entidades das mais diversas naturezas que indiquem pessoas que possam exercer essa função de jurado. Quando você diga pessoas que têm condição, são pessoas, né, você tem que ter uma conduta moral, né, você tem que ter uma conduta moral ilibada, você tem que ter uma conduta moral correta, e além disso, por mais que não precise ser bacharel em direito, não precise ter curso superior, não precisa, tem que ser no mínimo, convém que a pessoa seja no mínimo letrada, né? No mínimo letrada. Aqui nós tivemos, inclusive aconteceu isso aqui num período, há 2 anos atrás, nós tivemos isso aqui na Santo Agostinho, que até uma situação que me estranhou muito, porque estavam sendo intimados para serem jurados professores do curso de Direito. O júri foi feito para ser não técnico, o júri foi feito para ser as pessoas serem julgadas por seus pares. E, né, aquela velha ideia, qualquer um pode cometer um homicídio. Então, se qualquer um pode cometer um homicídio, convém que seja julgada pelos seus pares, não por um júri técnico. Mas a partir do momento que você coloca no corpo de jurados professores de direito, quebra aí a natureza do júri. Hoje ainda temos mais, Éder? Como é que estão os índices de homicídio hoje? Estão mais elevados? Você fez referência aqui à circunstância? Ou está melhor? Eu não, como não é crime de nossa atribuição, eu não acompanho. Porque vai época que estava difícil. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designado, o sorteio dos jurados que atuarão em sessão periódica. Então, o juiz vai intimar, vai dentro daquela lista lá, né, daqueles que compõem o número, como nós acabamos de dizer, que pode ser de até 1.500 pessoas, vai ser feito um sorteio daqueles que vão atuar na reunião periódica. Normalmente, essa reunião é uma reunião
que vão atuar durante o mês. 433, o sorteio será feito pelo juiz, às portas abertas, facear portas abertas, cabendo retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados, para reunião periódica ou extraordinária. Como eu estou dizendo, via de regra, essa reunião é reunião de um mês. Então, vejam vocês, desse número inicial aí, que em Montes Claros varia, vamos voltar lá, de 300 a 700 pessoas, são retirados 25 para atuar nessa reunião periódica ou, eventualmente, uma reunião extraordinária. O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil, entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da sessão. Vocês vejam, gente, se quiser fazer qualquer questionamento aí, vocês podem me fazer, mas vocês vejam que é importante nós vermos esses artigos, mas eles são bastante autoexplicativos. Bastante autoexplicativos. Então, a ideia inicial, nós temos um número elevado, do qual são extraídos 25 pessoas, mediante sorteio. Essas pessoas vão compor o tribunal do júri. O tribunal do júri ele é composto pelo juiz-presidente por essas 25 pessoas. 433, parágrafo 2º. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes, ou seja, daqueles que foram intimados, né? O jurado não sorteado poderá ter seu nome, quando fala das partes, está falando de MP, OAB, Defensoria. Parágrafo 3º. O jurado não sorteado poderá ter seu nome novamente incluído para reuniões futuras. Então, nada impede que daquele número anual ali, nada impede que daquele número que a pessoa venha a ser sorteada para compor, né, o número de jurados em meses seguintes, já que nós estamos falando da reunião, já que a lista é anual. 434, os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Reunião essa onde vai ser feito o sorteio do corpo de jurados, onde vai ser feito o sorteio do conselho, né, do conselho de sentença, esse sim composto por 7 jurados. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos e de notória idoneidade. Então, tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Parágrafo 1º. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Como eu disse, em razão eventualmente, ter que se fazer consulta aos autos, convém que a pessoa saiba, no mínimo, ler e escrever, né? Mas sabendo ler e escrever, a pessoa tem que saber ler e escrever. Sabendo ler e escrever, não se faz necessário que seja graduado, tenha 2º grau completo, enfim. Basta que seja maior de 18 anos e tenha notória idoneidade, como consta aí do caput do 436. Parágrafo 2º. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará a multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. A pessoa foi alistada, a pessoa consta lá da lista, feito o sorteio para as sessões ordinárias, a pessoa foi escolhida entre os 25. Se a pessoa se negar a funcionar, se negar a atuar como júri, a consequência natural para ela é essa multa aí, uma multa que pode variar entre 1
10 salários. Essa punição aqui é semelhante à pena de multa. Digo semelhante porque não é uma pena, não. Isso aqui é uma multa de natureza administrativa. Digo semelhante por quê? Semelhante porque, assim também como a pena de multa, uma das penas lá, né? Nós temos privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Assim também como a multa é pena, você veja que aqui a multa aplicada em razão da negativa de participar como júri de maneira injustificada, gera a multa, ela vai depender, ela vai variar de acordo com a condição econômica. Como o propósito é reprimir, né, para que haja repressão, nós temos que ter uma multa de acordo com a condição econômica da pessoa. 436, 437 estão isentos. Serviço de júri, presidente da República e ministro de Estado, governador e seus respectivos secretários, membros do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa e de Câmara Distrital municipais, prefeitos municipais, essas são as pessoas excluídas, isentas de trabalhar como jurados. Como estou falando, os artigos são muito autoexplicativos, são muito claros. Todos esses, neste primeiro momento aqui, eu busquei trazer para vocês tudo que diz respeito à escolha do júri, do jurado. 438. A recusa ao serviço de júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Então, vejam vocês, a multa estabelecida lá, que pode variar de 1 a 10 salários, é para aquele que se negar a funcionar como jurado de maneira injustificada. Injustificada. Aquele que se negar a funcionar como jurado e alegar motivos de ordem religiosa, filosófica ou política, ele não é multado. A ele é estabelecido um serviço alternativo de qualquer natureza. Via de regra, esse serviço pode ser realizado ou custeado em serviço público, né, serviço de natureza pública, sob pena de, não se sujeitando a este serviço, nós temos a suspensão dos direitos políticos dessa pessoa. Quem se nega de maneira injustificada, multa de 1 a 10 salários. Quem se nega sob a fundamentação alegando motivos de ordem religiosa, filosófica ou política, tem que prestar um serviço alternativo. Quem, alegando motivos de ordem filosófica, religiosa ou política, se nega a ser jurado e também se nega ao serviço alternativo, esse tem seus direitos políticos suspensos. E a suspensão de direitos políticos nós sabemos que gera uma série de outras consequências. Não é à toa que para vários, inclusive para inscrição de concurso público e muitas outras situações, nós devemos demonstrar estar em dias com as nossas obrigações eleitorais. Não é à toa que esse tipo de informação é solicitado para a gente para fins de para fins de concurso público ou solicitações públicas de qualquer outra natureza. Parágrafo 1º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público ou entidade conveniada para estes fins. Então, serviço alternativo, vocês vejam, preferencialmente aí no próprio Poder Judiciário,
e serviços de caráter administrativo, assistencial, filantrópico. Parágrafo 2º. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Esses mesmos princípios são princípios que norteiam o estabelecimento de pena alternativa. Vocês também já estudaram isso em direito penal. No estabelecimento de pena alternativa, o juiz deve ser razoável ao estabelecer as penas alternativas. Vocês bem se recordam, elas são aplicadas em substituição à privativa de liberdade. Muitas delas têm a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, só que, no que diz respeito à natureza da pena a ser aplicada, a natureza da restritiva a ser aplicada, o juiz deve ser razoável, deve agir com proporcionalidade na aplicação da natureza da pena restritiva de direito aplicada. Aquela restritiva de direito lá do direito penal, quando nós temos uma condenação e a privativa de liberdade é substituída por restritiva de direito. Aqui, da mesma forma, só que nós não estamos falando de uma pena, porque pena é quando você comete crime, nós estamos falando aqui do cumprimento de um serviço alternativo, mas esse serviço alternativo estabelecido pelo juiz também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade da mesma forma quando se aplica uma restritiva de direito. Artigo 439. O exercício da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Aqui não é só uma afirmação. O 439 ele traz uma afirmação bonita, né? Constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Isso aí é uma afirmação bonita, mas não é só uma afirmação bonita, não, porque se você segue e vai para o 440, aí lá no 440 você vê algumas coisas interessantes em razão de se funcionar, de atuar como jurado. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do 439 deste Código, né? Quem prestou serviço público relevante tem presunção de idoneidade, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Então, vejam só, em igualdade de condições, aqueles que participem de licitações públicas, e nós temos licitação pública hoje, não é só por meio de empresa, não. Pessoas físicas também, se você for contratar um serviço público, a prestação de um serviço que possa ser, por exemplo, mediante empresa individual, se nós tivermos duas pessoas que ofereçam a contratação para o poder público nas mesmas condições, aquela que já tenha atuado como jurado, ela tem preferência. Da mesma forma, em concurso público, se nós tivermos empate de notas, um dos critérios de definição de preferência é para aquele que já tem atuado como jurado. Se tivermos aí um empate de notas, e agora com essa situação em que estamos vivendo, não sei se vocês estão vendo aí o acordo que o governo federal está propondo com os estados e municípios, um dos critérios aí para socorrê-los é que eles não tenham despesas, e dentre as muitas formas de não ter despesa não aumentar salário de servidor e não promover concurso público. Então, você imagina, em havendo qualquer critériozinho de desempate, com essa míngua aí de concurso, já faz uma diferença, né?
Então, em concurso público, em havendo empate, há preferência. E também, se estivermos falando de pessoas que já sejam servidores públicos, promoção funcional dentro da instituição pública ou remoção voluntária, em igualdade de condições daqueles que tenham direito à promoção ou daqueles que tenham direito à remoção voluntária, se ambos tiverem direitos, igualmente, aquele que tiver funcionado como jurado, ele tem direito à promoção ou ele tem direito à remoção voluntária. São vantagens aí decorrentes do exercício da função de jurado. Agora vamos lá, olha só. Coisas que tem que ficar bem claras. Vocês viram? O que eu disse para vocês? O tribunal, uma coisa é o alistamento de jurados, não é? E a lista, o alistamento dos jurados, nós vimos a lista onde constam os jurados para ser feita essa lista anual. Ela varia depender da população da comarca. Nós dissemos que aqui em Montes Claros é uma lista composta entre 300 e 700 pessoas. Isso é uma coisa, o alistamento. Outra coisa diferente é a quantidade de jurados que compõem o tribunal do júri. A quantidade de jurados que compõem o tribunal do júri. Olha lá, o tribunal do júri é composto por um juiz togado, um juiz de direito, que funciona como seu presidente, e por 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença para cada sessão de julgamento. Vejam vocês, mais uma vez, o tribunal do júri é composto por um juiz togado, um juiz de direito, que é o presidente, e 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, aquela listona enorme lá. E destes 25 jurados, serão retirados 7 deles que irão compor o conselho de sentença. Conselho de sentença, 7 pessoas. Tribunal do júri, conselho de sentença, 7 jurados. Tribunal do júri, 25 jurados. Lista anual, aí nós temos aquela variação, que em Montes Claros é de 300 a 700. Que compõe a lista de 300 a 700 em Montes Claros, que compõe o tribunal do júri para a reunião ordinária, mensal, 25 jurados, para o julgamento em si, o julgamento que vai ocorrer, 7 jurados. Compreendem? E são impedidos de servir no mesmo conselho. 448. Quem são as pessoas impedidas de servir no mesmo conselho? E aí, quando fala pessoas impedidas de servir no mesmo conselho, compreendam vocês, nós não estamos falando nem na mesma lista de jurados e nem estamos falando no mesmo tribunal do júri. Nós estamos falando no mesmo conselho de sentença, ou seja, não podem integrar os 7. Pode ser que tenham sido sorteadas lá 25 pessoas das 300 ou 700, suponhamos que uma das classes seja o número mínimo, das 300, sorteou-se os 25 para a reunião mensal, e dentre esses 25 ali, nós temos marido e mulher. Entre os 25. Na hora de fazer o sorteio para compor dentro do tribunal do júri, que é formado por um juiz presidente e 25 jurados, nós podemos ter marido e mulher. O que nós não podemos, onde nós não podemos ter marido e mulher, dentre outros aqui que nós vamos falar, é no conselho, é entre os 7. Quem é impedido, quem não pode servir no mesmo, quem não pode atuar no mesmo conselho, no mesmo júri? 1, marido e mulher. Inciso 2, ascendente e descendente. Inciso 3, sogro e genro ou nora. Inciso 4, irmãos
e cunhados durante o cunhadio. Inciso 5, tio e sobrinho. Inciso 6, padrasto, madrasta ou enteado. Essas são pessoas que não podem servir no mesmo conselho. Não podem estar, não podem atuar ao mesmo tempo entre os 7. São impedidos, não podem de jeito nenhum. E qual é o fundamento para isso? O fundamento para isso é que existe uma tendência de que essas pessoas, por mais que elas ficam incomunicáveis, nós vamos falar a respeito dessa incomunicabilidade entre os jurados quando se iniciar o júri, mas eles tendem a ter uma opinião no mesmo sentido. Já é uma tendência natural, e esse ter opinião no mesmo é uma tendência, né? Uma tendência. E essa tendência faz com que a isenção do júri seja comprometida. Essa tendência faz com que uma análise isenta do júri fique comprometida. Então, com este propósito, você retira dali e não deixa compor o mesmo conselho, mais uma vez, os 7 jurados, marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta e enteado. Tranquilo? Vamos lá. 448. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Então, mesmo que não seja marido e mulher, se mantiver relação de união estável, também não podem funcionar no mesmo conselho. Parágrafo 2º. Aplicar-se aos jurados o disposto sobre impedimento, suspeição e incompatibilidade dos juízes togados. Vocês já estudaram impedimento, suspeição e incompatibilidade. Vocês estudaram isso no semestre passado. Então, as mesmas regras que se aplicam a respeito de impedimento, suspeição e incompatibilidade do juiz de direito para com o réu, essas mesmas regras valem para os jurados. Não é? Aquele impedimento lá, se tratar de parente, amigo íntimo, inimigo capital, todas aquelas circunstâncias de impedimento e suspeição, impedimento, suspeição e incompatibilidade que funcionam para o juiz de direito, considerando a pessoa dele com relação à pessoa do réu, a mesmíssima forma se aplica aqui, considerando a pessoa do jurado com relação ao réu. Tranquilo? As mesmas regras de incompatibilidade, impedimento, suspeição também se aplicam. 449. Não poderá servir como jurado. Inciso 1. Quem tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Então, se a pessoa já tiver atuado em um julgamento anterior daquele mesmo caso, não precisa ser necessariamente do mesmo réu, né? Nós sabemos aí que tem gente aí que a profissão é matar. Não precisa ser necessariamente, a pessoa pode estar sendo acusada de mais de um homicídio ou ter vários homicídios. Pode ocorrer, sim, de alguém que tenha atuado como jurado em um júri anterior, atue em outro. Se não se tratar do mesmo processo, do mesmo fato, não tem problema. O que não pode acontecer é se nós tivermos o processo anulado ou em razão de recurso nós tivermos um novo júri, quem funcionou no júri anterior não pode funcionar no júri, não pode atuar no júri seguinte, mesmo jurado. Inciso 2, no caso de concurso de pessoas, quem houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Se nós tivermos concurso de pessoas no cometimento do crime, seja coautoria, seja autor e partícipe,
E se nós tivermos separado o processo, né, nós até falamos disso aí hoje, lá no artigo 80, se nós tivermos a separação dos processos por qualquer motivo, quem já tiver atuado no processo anterior e julgado um dos acusados, um dos autores, não poderá funcionar no júri do outro como do coautor. Por quê? Porque nós já existe uma tendência natural, a pessoa pode ter o seu entendimento, a sua análise dos fatos viciada. Ele pode ter uma tendência a decidir neste novo processo, seja pela condenação ou absolvição, porque antes ele condenou ou absolveu, ainda que as novas provas, não sejam tão contundentes quanto as anteriores para condenação ou absolvição. Então, buscando não ter essa burla aí na análise dos fatos, é que o inciso 2 do 449 estabelece que, em concurso de agentes, quem tiver funcionado anteriormente no processo anterior não pode funcionar no processo seguinte, onde será julgado um coautor, caso eles não tenham sido julgados no mesmo processo. Inciso 3. Quem tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Vejam vocês, isso aqui são todos esses incisos aqui do 449, eles estão todos relacionados, esses impedimentos, essas impossibilidades da pessoa servir como jurado, eles estão todos relacionados a um vício de entendimento, a um possível vício de entendimento, vício de análise da pessoa, daquele que funciona como jurado, que por mais que ele não tenha que fundamentar a sua decisão, espera-se que ele faça uma análise isenta das provas, que ele faça uma análise isenta dos fatos. Se nós tivermos qualquer dessas situações aqui, se a pessoa já atuou num processo anteriormente e vai atuar neste mesmo caso de novo, nós podemos ter um vício da análise dele a respeito dos fatos. Ele tende a adotar a mesma postura, por mais que surjam situações novas ou alegações novas, fundamentos novos. O inciso 2 do 499, se a pessoa já tiver atuado, se estivermos falando de um concurso de pessoas, o jurado atuou no primeiro julgamento e condenou ou absolveu, ele tende a adotar a mesma postura no segundo, mesmo que as provas indiquem o contrário. Então, é sempre buscando garantir a lisura e a isenção na análise. Mais uma vez, por mais que os jurados não tenham que fundamentar a sua decisão. Inciso 3, tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver. Se a pessoa já integrante está agendado lá nós temos a agenda dos júris do mês. E se a pessoa foi sorteada para integrar o tribunal do júri tribunal do júri formado por juiz-presidente e 25 jurados. E tendo ele sido sorteado para, dentre esses 25, e está sabendo que lá daqui, na terceira semana, vai ser julgado uma pessoa que estuprou e matou uma criança, e ele já previamente aí solta aos quatro ventos que ele vai condenar essa pessoa, ele já demonstra sua predisposição para a condenação, ele não pode servir como jurado. Ele não pode servir como jurado. Porque ele está fazendo uma manifestação prévia sem ter acesso nem mesmo aos autos. Essa predisposição já demonstra um vício do entendimento dele, um julgamento o que pode ser totalmente dissociado das provas dos autos. Então, ele também não serve como jurado. E nós vamos falar nas próximas aulas como é que se dá essa negativa dos jurados. Tranquilo? 450. São impedidos entre si por parentesco, dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência,
servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Havendo qualquer desses incompatíveis aqui, dessas pessoas que têm incompatibilidades, né, que há impedimento. Lá do 448, marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro, tio e sobrinho. Destes aqui, deverá atuar aquele que foi sorteado em primeiro lugar. Aquele que foi sorteado em primeiro lugar. Gente, olha só, esses são os dispositivos que regulamentam, escolha de jurado, composição do tribunal do júri, que, como eu disse para vocês, é diferente do conselho de sentença. A gente pode pensar assim, do maior para o menor. Maior é a lista de jurados, que é anual. Menor é o tribunal do júri, que é composto por 25 pessoas, que a regra é que seja mensal. E menor ainda é o conselho de sentença, que é sorteado para o julgamento, que é composto só por 7 pessoas. Essas aqui são as regras básicas que dizem respeito à escolha dos jurados, tanto para o alistamento, quanto para o tribunal do júri, quanto para o conselho de sentença. Na próxima aula, nós vamos falar como que se desenrola o julgamento no tribunal do júri. Tranquilo? Por hoje, nós vamos ficar por aqui, até mesmo porque se a gente começasse outro, entraria em outro tema e quebraria o outro tema ao meio. Algum questionamento, não? Eu agradeço aí a vocês, boa noite para todo mundo e próxima quarta-feira a gente encerra o tema Tribunal do Júri. Tranquilo? Boa noite.